TV. A gente está dando continuidade no nosso quarto encontro de debates, que se chama Teatro Paulista em Debate. Hoje a gente tem o prazer e a honra, né, de contar com tanta gente importante para o teatro brasileiro. Muito obrigada pela presença, Cibele, Saloma, Gé, Aisha. Depois as meninas vão apresentar melhor vocês, cada um de vocês. Hoje a mesa é Teatro Negro, Representatividade e Resistência. E quem está mediando, né, fez essa mediação e fez a produção, né, do dia de hoje foram essas meninas, a Sofia, a Adriele, a Eliane, a Aline e a Elis, e são pertencentes ao terceiro ano da licenciatura em Artes Cênicas. Essa turma está produzindo esses debates, junto com a disciplina que eu estou ministrando nesse ano, que é Teatro Brasileiro. E, bom, que seja um debate proveitoso e provocador para a gente levar adiante. Então, eu vou começar apresentando. Tira eles. Pode tirar. Não dá pra falar daqui? Não pode. Dá pra falar ligado. Só por uma questão da gravação, né? Só uma questão de registro pra gente. Eu vou começar apresentando quem compareceu aqui hoje. A Adriele vai apresentar o GE, o Coletivo Negro como um todo. O Salomão Jovino da Silva, ele atualmente trabalha... Ele atualmente trabalha na Fundação Santo André e é consultor da Secretaria de Educação de São Paulo. Eu não sei se essa informação está certa, porque eu tirei da internet. Sim. A internet é pra isso mesmo. E tá certo, sim, e é atual. Ele tem experiência em produção e gestão cultural, e formação acadêmica e continuada de professores na área de história, com ênfase em história do Brasil, Império e República, atuando principalmente nos seguintes temas: culturas musicais de origem africana, dramaturgia e teatro negro, políticas e práticas culturais negras do século XIX e XX, identidades étnicas e movimentos negros urbanos, sociabilidades negras em São Paulo e musicalidades africanas. A Cibele. Estou nervosa, então. Atriz pesquisadora e dançarina da Ciamundo Rodar, Núcleo Manjar, desde 2010. Atriz e dançarina do espetáculo Sambada de Reis, Ciamundo Rodar também, Manjar. Atriz e pesquisadora do grupo de estudo O Trabalho do Ator Bailarino, a partir das danças tradicionais brasileiras, dirigido por Alice Amaral e Juliana Pardo, no Instituto de Artes da Unesp. Cofundadora da CIAS Marias, coletivo que estuda a poética de rua. Se eu falar alguma coisa errada, pode corrigir, por favor, tá? E a Aisha, atriz formada pela Escola Livre de Teatro de Santo André, diretora do espetáculo Revolver, que estava em cartaz há pouco tempo. Tem cartaz ainda? Não. É membro fundadora da CIA dos Inventivos do Coletivo Negro. Tem outro. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Eu sou a Adriele. Estou aqui nervosa porque eu sou fã das pessoas que estão aqui de fato, assim como o grupo também é, mas eu tenho especial carinho assim, por vocês e pela temática que vocês precisam, né? Eu não sei, tá ligado isso aqui? Tá ligado. Tá baixinho, mas tá... Bom, o Gé Oliveira, do Coletivo Negro, né, atualmente está graduando-se em Ciências Sociais pela USP e
pesquisador do CNPq. Já foi pesquisador do CNPq, tá certo. E foi formado pela Escola Livre de Teatro de Santo André, a ELT, né? E, bom, o Gé é ator, dramaturgo, diretor e membro fundador do Coletivo Negro. Foi de 2005 a 2010 integrante do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos e atuou nas peças Pátria Amada Brasil e Cindy Hip Hop. E ganhou alguns prêmios, né? Do Prêmio Shell e Prêmio Coca-Cola de melhor espetáculo pela Cooperativa Paulista de Teatro, de dramaturgia, certo? E atualmente é responsável pela parte da dramaturgia do espetáculo Entre, que eu já assisti, mas sei lá, perdi de vista às vezes, porque a peça de fato é muito boa. E eu gostaria de apresentar um trecho do professor Saloma Salomão, do livro Negras Dramaturgias, né, do Coletivo Negro. É um trecho curto, que eu acredito que sintetiza bastante a ideia do coletivo. Boa noite. Eu vou só continuar aqui. Gente, o Flávio chegou do Coletivo Negro. E só terminando, o Coletivo Negro é um grupo de teatro composto por jovens que se autodefinem como tal. São pardos e pretos para o IBGE. Sabem que são negros para as forças de segurança pública privada. Não se escondem, mas buscam abrigo ante as saraivadas de balas perdidas, e elas são muitas na grande São Paulo. Certamente são descendentes de africanos. Se entendem como pertencentes a um ramo específico da diversidade humana que habita a província de São Paulo, Brasil, América do Sul e no mundo. Seguem vivendo como podem na metrópole paulista e fazem coisas inesperadas. São criadores e criativos. Inventam outras vidas além das suas. Criam artes. Isso enquanto se tornam reconhecidamente negros. Aqui, a negritude é construção constante. Processo de autoconhecimento e desvelamento do mundo. Essa nossa conversa, né, que o texto que vai dar sequência, tem tudo a ver com as artes e estética e menos com a história. Será? Existe alguma criação humana não passível de datação e localização da geografia no espaço, na cultura e no tempo? Então eu acho que essas questões também que o professor aponta aqui nesse trecho tem bastante a ver com a discussão que a gente acredita que vai acontecer hoje, tá certo? Boa noite. Então, vou apresentar o Flávio Rodrigues, que acabou chegando, não deu tempo nem de respirar. Ele é ator formado pela Escola Livre de Teatro de Santo André, é integrante e membro fundador da CIA dos Inventivos, grupo dedicado à pesquisa de teatro de rua e do Coletivo Negro. Dentre os principais trabalhos destacam-se Quem Tem Medo de Curupira, do grupo Barata Albina, direção Zé Cavaleiro e Débora Dubois, do Boa. Necrópolis, dramaturgia de Roberto Alvim e direção de Gustavo Kurlat. Avaros, um estudo barato sobre a mão de vaquice, da CIA Formação 8 da ELT, vencedora do prêmio PAC de montagem, direção Georgette Fadel. E é ator do espetáculo Revolver, com direção da Aisha. Então, agora para iniciar o nosso debate, só umas informações básicas assim para vocês e para geral, que a gente vai ter até 9h30 com falas livres de vocês convidados, e aí a partir desse horário, 9h30, 10 horas na verdade, até as 10,
para dar tempo de fala para todos. E depois desse horário a gente vai abrir para questões. E para iniciar o debate, a gente... Mas vocês podem fazer questões durante, eles podem debater do jeito que vocês. Não tem problema, não é para falar cada um tempo. Então, teoricamente, cada um vai ter meia hora, mas... É livre. Tudo é livre. E tá, para iniciar esse debate, a gente pensou numa pergunta disparadora. E que eu vou falar. Vocês consideram a sua arte de militância? Vocês acreditam que o trabalho que vocês fazem contribui para a discussão sobre racismo e contribui para a diminuição do preconceito racial? É isso, está aberta a mesa. Repetindo. Vocês consideram a sua arte de militância? Vocês acreditam que o trabalho que vocês fazem contribui para a discussão sobre racismo e contribui para a diminuição do preconceito racial? Só para eu entender bem o formato. Então, a pergunta disparadora, ou as duas perguntas disparadoras, e aí nós podemos explanar cada um? Sim. Tá bem. É a intenção. E também não precisa se limitar à pergunta disparadora, é só... Tá. Então, eu fiquei aqui pensando o que pode levar aproximadamente 30 jovens a frequentar um curso de teatro, e além de frequentar um curso de teatro, aceitar uma proposta de uma turma também dos seus pares, né, de estudantes, para vir uma noite ordinária, né, da semana, falar sobre algo que não existe, né? Porque teatro negro não existe. Ou talvez ele não exista para essa instituição, né? Se vocês pegarem a organização das disciplinas, e exceto nessa específica com a Mariana, vocês estão diante de hologramas, né? Que somos nós. Ou seja, talvez estejam participando de uma experiência política, social, inédita, né? Não que negros não venham a essa instituição, porque eles vêm aqui, eles limpam o prédio, eles organizam a segurança, eles organizam o estacionamento. Os negros estão na paisagem, né? E para chegar aqui você tem que passar por negros, né? E de vez em quando encontrar algum aluno negro ou negra que, furando as estatísticas de que os negros não acessam o ensino superior, se inseriram camuflados em algumas dessas turmas, né? Então, já que nós estamos falando sobre aquilo que não existe, então nós temos toda a liberdade para delirar. E o delírio talvez seja a única coisa que efetivamente ainda nos resta numa sociedade tão dura, tão racista, tão desigual. Então, eu estou propondo que nós entremos aqui todos em estado de delírio, tá bem? Delírio criativo, delírio de exercício, de elaboração sobre essa mesma sociedade. Se olharmos para as disciplinas tal como elas estão organizadas, é como se 1/5 da humanidade
não tivesse produzido nenhuma forma estética passível de ser considerada pelos nossos professores, porque são eles que organizam o curso, são eles que estruturam as disciplinas, são eles que mantêm a instituição. E essa é uma instituição importantíssima para a sociedade paulista, para a sociedade brasileira. A universidade, a Unesp, ela forma, ela educa, ela prepara, ela desenvolve tecnologias, ela orienta, ela estabelece padrões de compreensão sobre a própria sociedade, ela produz tecnologia. A Unesp é uma instituição importantíssima. E a Unesp Artes é importantíssima. É daqui que sairão os professores de artes das outras instituições, é daqui que sairão os professores de teatro, de música, de dança, das outras instituições. De certa forma, esses professores que estão formados, estão sendo formados, eles estão perdendo uma parte substantiva do que significa a humanidade. Quando esses jovens professores estão deixando de acessar conteúdo sobre a África, sobre a diáspora, eles estão sendo lesados não só na sua formação técnica, eles estão sendo lesados na sua formação humana. Então, ao fazer esse contato, ao fazer esse convite, a Mariana, a Elis, foi através da Elis, o nome dela está bem configurado na minha memória, por conta do Facebook, o nosso contato lá, estão lançando um desafio que talvez não chegue a minar as bases dos cursos de artes da Unesp, mas vão introduzir um incômodo, vão produzir um deslocamento. Mas são estruturas muito bem construídas ao longo de séculos, né? Se a gente olhar para a discursividade ou para a narrativa da história do teatro, não ocidental, mas não leva o nome de ocidental, mas é o teatro ocidental, a gente sabe que é uma estrutura de longuíssima duração, né? E aí, nesse caso, falar sobre o teatro negro é falar sobre uma emergência, mas é falar também sobre as possibilidades que as formas culturais negras oferecem à sociedade contemporânea de elaboração cultural. E é isso que esses jovens que estão aqui do meu lado, do Coletivo Negro, e a Cibele, produzem. E, de certa forma, eu também. Entretanto, a nossa produção não é meramente militante, e o termo militância atualmente tem conotação negativa. Ou seja, pessoas que assumem posição política definida nessa sociedade são estigmatizadas como pessoas ultrapassadas, ou pessoas que portam valores morais que não são adequados, porque adequado é não ter nenhum valor nessa sociedade, segundo a mensagem midiática que é passada cotidianamente. Se é um trabalho engajado, eu diria sim. Engajamento significa, dentro de um contexto político X, de desvantagem, eu assumo a minha condição de alguém que está numa posição ruim, negativa, e positivo essa condição. Eu digo, eu sou negro, numa sociedade em que negro, até 150 anos atrás, era sinônimo de escravo. Os negros não optaram por ser escravos. A escravidão
foi parte de um processo de dominação cultural imposto pelo Ocidente às sociedades africanas. A ideologia contemporânea em voga, superficial e ridícula, mas que produz efeito, diz: ah, não reclame negro, seus ancestrais também participaram do tráfico negreiro. E aí eu pergunto, o que o tráfico negreiro produziu na África? Eu digo, anomia, miséria, desorganização social, desestruturação política, pobreza, o fim dos comércios internacionais entre os estados imperiais africanos. O que a expansão do Ocidente e o tráfico produziu na Europa? A Renascença. A Renascença. Sabe? Aqueles prédios, os palácios que nós vamos à Europa quando podemos visitar. É isso que o tráfico de pessoas produziu na Europa. Produziu Shakespeare. E o próprio Shakespeare participou de colônias na Carolina. Não são argumentos meus, tá? Racismo, uma história. BBC de Londres, 2007. Documentário. Racismo, uma história. No YouTube. Não que Shakespeare em si deva ser negado porque participou do tráfico negreiro. Mas a venda de pessoas, a captura e a venda de pessoas, gerou o capitalismo industrial. Isso é chato. Os nossos brancos brasileiros medianos não querem ser confrontados porque são socialmente mimados para viver entre si. E agora têm sido confrontados pelos negros em vários espaços da vida social, inclusive no mundo das artes. Nós estamos juntos em algumas cenas desses incômodos que os negros têm produzido em São Paulo, e não só em São Paulo, em vários outros lugares. E quando digo isso, não há da minha parte nenhum desejo de produzir uma espécie de ofensa pessoal aos brancos. Eu estou dizendo, do ponto de vista social, os brancos brasileiros são mimados dos seus privilégios, dos seus espaços de fala, dos seus lugares especiais. E os seus lugares especiais também se reproduzem nas instituições educacionais e culturais, entre eles a Unesp. E ao dizer isso, eu sei que é importante a ação que essas alunas, que essa professora produziram nessa instituição. Essa ação é importantíssima. Nós queremos muito dialogar com a sociedade brasileira, com os produtores de arte, com os produtores de cultura. E queremos inserir também no pensamento, na ação, na visão de mundo contemporânea brasileira, elementos que são específicos da origem africana. Os povos africanos produziram culturas e civilizações. Produziram valores civilizatórios que podem ser dadivosamente incorporados à cultura contemporânea brasileira. E é sobre isso que nós temos falado, é sobre isso que nós temos dialogado entre nós, mas sobretudo com quem na sociedade brasileira estiver aberto ao diálogo. Para fazer isso, precisamos, talvez, reconhecer como essa sociedade foi constituída. E ao fazê-lo, a gente também reconhece os privilégios, a gente reconhece as formas de dominação, a gente reconhece a situação de inferioridade social dos descendentes de africanos que estão nascendo, mesmo quando invisíveis. Obrigado. Boa noite.
Quem gostaria de falar? Tudo bem. Uma mulher. Bem, eu sou a Cibele Matheus. Matheus de sobrenome e Matheus na brincadeira do cavalo marinho. Já fui chamada de blackface, mas eu sou black mesmo. Preto no preto aqui. É muito interessante a forma que o Saloma iniciou, né? Eu confesso que eu estava muito nervosa desde que eu recebi o convite, né, da Adriane. Na verdade, quando eu li a mensagem, assim, eu vi os nomes das pessoas, eu falei, nossa, que bacana, vou estar lá para assistir, né, na minha cabeça. Eu vi, nossa, estou sendo convidada, né, e eu levei realmente um susto, pensei em não aceitar, que eu sou meio cagona, mas vim aqui mais uma vez, né, porque já estive em 2015, né, para falar um pouco do meu trabalho na área da educação e trouxe de novo um trechinho do vídeo que eu acho que é importante ouvir esse processo da própria boca da criança, do quanto ele é transformador e quanto sim ele contribui para o fim do racismo, né? Vamos pensar assim. Antes de falar desse trabalho, eu gostaria de falar um pouco da minha formação artística. Eu ainda sinto um certo preconceito mesmo, e às vezes eu fico assim um pouco, nossa, onde eu estou pisando, porque eu não tenho uma formação acadêmica. Na verdade, eu sou a figura que simboliza o sucateamento da universidade particular. Eu faço uma universidade online, 100% online, a Embi Morumbi, e essa universidade não me representa em nada. Eu estou saindo praticamente como eu entrei. Assim, é eu por eu mesma. Né? Nunca vi a cara de um professor meu, mesmo tentando, tipo, vamos lá, vamos dialogar, mas isso não aconteceu. Então, eu sou fruto desse sucateamento, mas eu estou aqui e sei que esse espaço é importante para mim, enquanto pessoa, para minha autoestima, sabe? Para minha sobrinha que está aqui, ela tem 18 anos, fez semana passada o vestibular da Unesp. E se ela passar, vai ser a primeira lá de casa que vai entrar numa universidade pública. Porque todas nós somos 5 irmãs, né? Eu sou a 4ª. Todas estão fazendo faculdade, mas nenhuma em pública. É tudo assim, EAD, é o que vem, o que dá. É o que a gente chama de dar o gato, sabe? Sabe, quando a gente é da periferia, a gente faz essas ligações, né? E dá o gato. É um pouco isso. Né? Para chegar lá, eu não sei, eu vou fazer isso e depois eu vou correr atrás e vou dando meu jeito. Esse é o gato. Eu comecei a fazer teatro com 14 anos de idade, em São Bernardo do Campo, eu sou de lá. E eu comecei a fazer teatro porque eu era uma pessoa muito tímida, sisuda, como algumas pessoas do bairro chegaram na minha mãe e falaram, nossa, sua filha é tão bonita, mas ela é sisuda, né? E por que eu me tornei uma pessoa sisuda? Foi na escola que eu me tornei uma pessoa sisuda. Foi desde a minha infância que eu me tornei uma pessoa sisuda. Porque você nasce negra, minha família, né, negra, bonita, a minha mãe com todos os cuidados comigo e trança meu cabelo, e eu recebo várias roupas das filhas, né, da patroa da minha mãe. Então tenho roupa de marca, não porque minha mãe pode comprar, mas porque ela ganhou e eu sou herdeira disso. Então eu herdo também os brinquedos dessas mocinhas brancas. E eu sou feliz, e eu me acho uma princesa e sou tratada como princesa. Mas quando você vai para a escola, a coisa muda. Que é o segundo espaço social, né, vamos dizer assim, que a criança tem que enfrentar, que ela vive. E daí eu fui para a escola e comecei
a não querer mais ser negra. Porque às vezes nem era xingada, não era nada disso, mas a hostilidade que a criança negra vive é muito forte. Se você está numa roda, e desculpe se eu me emocionar, se eu chorar, porque eu sou assim mesmo. E a outra criança não queria te dar a mão. Mas porque a criança não quer me dar a mão, não estou suja, e ela não quer te dar a mão. Você vê o cabelo de todas as meninas lindas, todo mundo alisando, ai que menina linda, e você não recebe carinho. Você não tem eu não tive nenhuma professora negra, nenhuma diretora negra, não tinha negros. Eu tinha minha mãe, que hoje ainda trabalha na escola. Ela trabalha na escola de ensino fundamental como auxiliar de limpeza. E eu pude, depois de adulta, dividir o mesmo espaço que a minha mãe. A minha mãe como auxiliar de limpeza e eu como professora. Nós dividimos o mesmo espaço da escola. E isso pra mim foi muito foda, sabe? Foi quebrar também com uma estrutura familiar, né? Então foi muito potente pra mim. Então, eu lembro quando eu tinha 5 anos, eu escrevi uma carta. 5, 6 anos. Eu fiz ensino infantil até os 7, porque eu sou de julho. Então eles só pegavam depois, sei lá, nas contas deles. Então eu fiz 7 anos do infantil para depois e para a primeira série. E daí eu escrevi uma carta falando que eu gostava de um menino, o nome dele eu lembro até hoje, é Glauber. Glauber, se vocês estiverem vendo. E que eu gostava desse Glauber, que eu era apaixonada por ele, criança assim. Mas eu achava que ele não gostava de mim porque eu era negra. Porque eu era não, que eu sou, né? Porque eu sou negra. E daí a minha mãe achou essa cartinha e ela deu muita risada. Ela não levou a sério meu sentimento, sabe? Ela deu muita risada, falou, nossa, olha que bobeira é essa, menina? Que é isso? Né? Mas isso me marcou muito, eu lembro até hoje. Eu lembro que a primeira coisa que eu fazia quando chegava da escola era me olhar no espelho e ficar desejando ser uma outra pessoa. A minha brincadeira preferida com as minhas irmãs era de cabelão. Que a gente colocava aquela toalha, lençol na cabeça e fingia que tinha um cabelo diferente, né? Sorrir, eu parei de sorrir. Por isso que eu me tornei sisuda. Porque eu tinha vergonha da minha gengiva, que é preta. E os coleguinhas ficavam perguntando, nossa, por que sua gengiva é preta? É podre? Não, minha gengiva é preta porque eu sou negra, eu respondia. Então eu comecei a me tornar também uma criança e uma adolescente muito fechada, sisuda e agressiva. Então para me defender, quando viesse falar qualquer coisa de mim, eu desabava nos xingamentos. Né? Enfim, acredito que muitos dos meus amigos aqui têm histórias parecidas com a minha, né? E foi o teatro, a cultura popular, que resgatou a minha negritude, né? Então eu entrei no teatro com 14 anos porque eu sentia que isso estava me incomodando e eu precisava de ajuda, né? Então eu fiz uma primeira oficina de iniciação no Cajuve, hoje é Cajuve, antigamente se chamava Juventude Cidadã. E o foco do professor era um trabalho assim, mais social, né? Ele tinha um projeto que chamava Galera da Alegria, que era um pouco aos moldes assim, dos Doutores da Alegria. Então eu me vi tendo que sorrir, entendeu? Tendo que me encontrar ali, porque eu comecei a gostar e conhecer outras pessoas e foi muito bom. E daí eu comecei a entrar em grupos amadores de teatro lá em São Bernardo do Campo.
Também entrei para o circo, conheci a linguagem do clown, fiz malabares, fiz aéreo, fiz um monte de coisa, né, na adolescência, que é, uau, vamos lá. E daí eu entrei num grupo que tinha proposta, assim, amador mesmo, mas de estudar comédia dell'arte. E daí eu adorei essa linguagem da máscara, né, da comédia dell'arte. Apesar de me sentir também um corpo muito estranho dentro daquilo, né, porque é uma linguagem popular, mais italiana e tal, então você fica meio, tá, vamos lá, pesquisando e achando muito bacana. Mas a um certo momento comecei a me incomodar muito com a estrutura mesmo desse teatro, dessa caixa preta, né? Então, tem minha colega, que ela é fundadora da Companhia As Marias junto comigo, e a gente, muito próxima, muito amigas, a gente chegou um momento que a gente começou a se questionar, mas poxa, quem é que vai ao teatro? Quem é que vai nos ver no teatro aqui em São Bernardo? Ou é parente, ou é pessoa que já está de alguma forma envolvida com a arte, enfim. Não é o público que a gente desejava, né? E também não é a forma, né, esses treinamentos, exaustão, e tantas outras técnicas que também nos agradavam. Então a gente resolveu muito intuitivamente mesmo criar a Companhia As Marias, fundar. A nossa proposta inicial era ser um grupo só de mulheres, né? E fazer teatro de rua, isso em 2005. Só que assim, em São Bernardo a gente não tem essa escola de teatro de rua, ou de teatro popular, então a gente foi muito buscando por nossa conta mesmo. E paralelo a isso eu comecei a dar aula, né? Em 2007 foi que eu comecei a dar aula de teatro, né, dentro de oficinas socioculturais e sempre, como é que eles falam, com crianças em vulnerabilidade social. Tem tudo esse nome. Então, quando a gente criou As Marias, a gente também começou a se questionar desse teatro que a gente vinha experimentando, a própria comédia dell'arte. E a gente ficou pensando, como que seria esse intérprete brasileiro, calcado nas manifestações brasileiras, onde a gente já vinha vendo algumas coisas, né? Então a gente começou essa busca. E em função dessa busca também, que eu não fui fazer vestibular. Primeiro porque, de fato, eu me sentia muito incompetente para passar no vestibular da ECA da vida ou qualquer outra coisa. E outra porque já foi uma escolha minha buscar as manifestações populares brasileiras e eu sabia que também não ia ter nas universidades. Mas hoje ainda me é cobrado, tipo, a pessoa pergunta, de onde você veio? Qual é a sua formação? Eu tenho que falar, minha formação são com os mestres da cultura popular. A minha formação é dentro do cavalo marinho. Minha formação é com o mestre Inácio, minha formação é com o mestre Martelo, minha formação com Alice Juliana, minha formação é com a Companhia As Marias. Como é que eu dou aula? Como é que eu fui criando a minha forma de dar aula? Eu li Viola Poli, pratiquei alguns jogos, mas isso não cabe. Não cabia para mim, na minha boca, e também não é compatível com as crianças da periferia. Então eu fui criando jogos a partir do carimbó que eu aprendi com as caixeiras. Então a partir do cacuriá. Então é chuva vai, chuva vem, chuva miúda não mata ninguém. Moça bonita pode entrar, as crianças lindas, as moças bonitas, entra. E depois você fala, quem tá de vermelho pode entrar, que a chuva miúda não vai te pegar. Quem tá de azul, criei um jogo de observação, igual eles podem. Mas então assim, quando o Salomão fala que não existe um teatro negro, e é gostoso também você se sentir criadora desse teatro negro.
criadora de metodologias, né? Você inventar formas. Não existe para algumas instituições. Instituições, sim. Sim. E isso é maravilhoso. Isso foi a minha escolha e é a minha escolha até hoje. Estou firme nisso, né? E daí o que é gostoso, né? Quando a gente começa a trazer esse tipo de jogo, né? Pelo coco, cavalo marinho, carimbó, afoxi, ou várias manifestações que eu vou usando dentro da minha aula, a gente vai despertando várias coisas nessas crianças e trazendo a representatividade positiva do negro para essas crianças. Então, primeiro eu tive que falar da minha infância para dizer que eu volto hoje para a educação, na verdade, com essa missão. Eu assisti o espetáculo dos Crespos, que eles falam sobre missão, e eu me senti muito atravessada por ele, por esse espetáculo, né? E fiquei muito emocionada quando eu assisti e fiquei pensando, poxa, é a minha missão e eu assumo ela, né? E eu não sei se eu tenho tempo, mas eu tenho 10 minutinhos de um vídeo que eu fiz de uma oficina de teatro que eu dei para as crianças lá do meu bairro, da minha comunidade. Eu fiquei 4 anos lá na escola, trabalhando como oficineira de teatro. E a gente estava num processo que a gente estava fazendo cavalo marinho, e as crianças adorando, né, puxando o arco, fazendo mergulhão, e se olhando, e esse, enfim, desafio desse jogo. E a gente recebe dessa instituição que é a Secretaria de Educação e o Projeto Tempo de Escola um tema. Isso tem muito, né? Quando você está dando oficina, agora todo mundo vai fazer esse tema. E o tema, na época, era pelo centenário do Vinícius de Moraes, era Vinícius de Moraes. Então eu tinha que parar tudo agora, para o cavalarinho, vamos fazer Vinícius de Moraes. Daí, eu tive a esperteza, né? E encontrei também na biblioteca da escola esse livro da minha irmãzinha Kilson de Oliveira, que chama O Mobá, História de Princesas. Então eu juntei os afro-sambas com a literatura que fala das iabás, né, das orixás femininas, e o cavalo marinho, e a gente fez a encenação dessas histórias, a história de Oxum, de Iansã e de Iemanjá, colocando os arcos azuis do cavalo marinho como o mar de Iemanjá, tendo coral, enfim. E daí dentro disso teve várias descobertas, né? Eu descobri várias crianças de terreiro e que nunca tinham se manifestado, nunca tinham manifestado a sua religião, e que numa roda veio assim no meu ouvido e falou: pô, tem um segredo para te contar. Eu sou da macumba. Eu falei: nossa, vou te contar um segredo também. Eu também sou. E ali a gente cria uma cumplicidade muito grande. E ela, na verdade, ela não era do projeto Tempo de Escola, ela era aluna do regular, mas depois eu puxei ela, né, que é o Emily, que vocês vão ouvir ela falar. E ela veio fazer essa encenação com canto, e ela trouxe o irmão dela, que é o Dan, e que tocou também na apresentação. E é lógico que surgem várias dúvidas, e é lógico que surgem várias pais e mães que não vão deixar os seus filhos participar, porque vocês estão fazendo uma curva da escola, né, e a religião não permite. Mas a gente foi criando, né, e é o meu jeito mesmo de tratar a criança de uma forma muito afetiva, com muita cumplicidade. Então a gente fez determinados combinados para burlar os nãos dos pais, tipo, não, então não vai ficar cantando a música na sua casa, porque senão sua mãe não vai deixar você fazer. E eles queriam tanto fazer que eles foram dando um jeito. Vai ter uma que é a Ana Paula,
que ela ia fazer a OEA, a mãe dela me mandou um bilhete falando que a filha dela não ia fazer a peça sobre entidades. E daí, a gente no ensaio, eu falei, ó, Ana Paula, então você ficar assistindo, né, e tal dela. Não, mas a minha mãe falou que eu não posso fazer a princesa, mas eu posso fazer outra figura. E para vocês verem a propriedade que eles vão ganhando da linguagem, que eles não chamam de personagem, eles chamam de figura, que é como a gente chama no cavalo marinho. Né? No cavalo marinho não é personagem, é figura. Então eu tentei ela fez outra figura, que é a figura do narrador. Então ela não fez a princesa, ela sabia que a mãe dela não ia assistir a apresentação, então ela foi a narradora. Então acho melhor a gente mostrar, né? Porque por causa do tempo, depois eu falo mais. Alguém apaga a luz?